Salve meus amigos, Frajola aqui, e no vídeo de hoje vou continuar trazendo vocês sobre o Bomberito. Recentemente eu fiz uma alteração gráfica no efeito VHS, que antigamente ocupava aquela arena quadrada fechada do player enfrentar os inimigos, agora recentemente ocupa toda a tela do jogo, pegando nos corações e as pontuações também. Assim acho que dá um efeito melhor e faz mais sentido para o jogo o efeito. E ainda falando sobre o efeito VHS, eu também decidi colocar ele por cima dos buffs do debuff, né, que aquela telinha antigamente ele ficava sobressaindo em cima do efeito VHS, mas agora o VHS também sobressai em cima dela, porque dá um efeito mais legal pro buff e debuff com essa linha subindo. E falando neles, não podia ter um modo pesadelo sem fazer uma pequena alteração neles, então vamos falar um pouco sobre eles agora. Para esse modo pesadelo eu decidi optar colocar buffs e debuffs exclusivos para o modo pesadelo, além de ter todos os buffs e debuffs que já tinha antigamente, que eram 7 buffs e 10 debuffs, eu adicionei agora mais 8 buffs e 4 debuffs exclusivos para o modo pesadelo. Eu queria a quantidade de buffs tá certo, eu queria deixar uma quantidade de 10 e queria deixar 15 debuffs, então ficou faltando um debuff só. Porém, contudo, todavia, tem vocês aqui para poder trabalhar para mim. Então, se vocês tiverem alguma ideia de buff, principalmente de debuff único para o modo pesadelo, também não precisa ser por modo pesadelo. Se você tiver alguma ideia boa, deixa aqui nos comentários que eu estaria adicionando no jogo. Evitando dar muito spoiler para vocês, para poder não estar estragando a experiência de vocês no modo pesadelo, eu estou aqui falando sobre alguns buff, né? Que no caso, um deles é a purificação, é um buff que de tempo em tempo todos os inimigos na tela são simplesmente purificados, desintegrados, deixam de existir. Inimigos, tiros, o que for, simplesmente vai desaparecer, vai ter ciclo de partículas, que alguma coisa aconteceu. Você ganha a pontuação padrão, não aumentar a quantidade de combo não, você ganha a pontuação seca dos inimigos, os tiros também deixam de existir, também purifica os tiros. Porém, os boss não são afetados por essa eliminação. Os tipos deles são afetados, mas eles propriamente dito não são afetados. E um desses debuffs novos que dei entra na categoria daqueles debuffs que alteram os inimigos, por exemplo a nuvem de ira, que faz a nuvem perseguir o player infinitamente. O debuff no caso da joia viva, que faz o diamante ganhar um poder, incrementa o poder de atirar uma ou duas vezes, ele se teletransporta do seu lugar e vai para outra posição aleatória do mapa. E agora que eu toquei no assunto dos inimigos, vou falar um pouquinho sobre eles. Uma nova mecânica que eu fiz pro modo pesadelo foi as variantes dos inimigos, ou doppelgangers, ainda não sei como vou chamar, e é basicamente uma variação do inimigo comum, né, que tem ele na sua versão padrão e uma versão fortificada dele, e vai aparecendo dependendo da sua sorte durante as rodadas, né, durante os spawns dos inimigos, que são versões dele maiores e com habilidades diferentes. Por padrão, todos esses inimigos ficam maiores, mais lentos, mas são compensados com algum tipo de mecânica nova. É claro que isso não se resume a todos, por exemplo, a nuvem, ela fica maior, mais lenta, só isso mesmo, enquanto o bugger fica maior, mas ele fica mais rápido. Porém, essa mecânica se resume para todos os outros inimigos, eles ficaram maiores, mais lentos e ganham algum tipo de coisa nova, alguma adicional no status. Como por exemplo, o escudo, ele ganha 1 de vida a mais, passando a ter 3 de vida agora. O sorvete, ele atira de mais longe, ele atira mais vezes, mais rápido no caso. E a piranha, ela tem uma sutil melhora no dash dela, e antes dela terminar um, ela já meio que começa outro. Todos os inimigos padrões terão essa mecânica do doppelganger, mas novamente, para a melhor experiência de vocês, estaria evitando aqui explode de contagem de pontos dos inimigos. Vocês verão na prática assim que eu lançar o modo pesadelo. Quanto que eu vou mostrar do modo pesadelo será somente isso mesmo. Eu já tenho outras mecânicas novas já criadas, já estão 100% funcional, só falta mesmo testar se estão balanceadas, mas de fato já estão funcionando. Porém, eu só irei mostrar para vocês no próximo vídeo. E é isso, galera. Muito obrigado por estar assistindo o vídeo até aqui. E agora eu vou programar mais um pouquinho. Valeu!